Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, família, tabernáculo de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor e como é bom ouvir de Deus. Você está aí no seu lar e agora o seu lar é a casa do Senhor. Nesse momento nós estamos reunidos através da internet e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar aí onde você está, porque Deus é um Deus que opera no templo e fora do templo. Amém? Nessa noite o tema é Deus transforma, e se você crê que Deus transforma, já começa a se alegrar, porque o Senhor preparou essa noite para que você encha o teu coração de fé e se prepare para a transformação que Ele tem não só na tua vida, mas na tua casa, nos teus negócios, nesta nação. Deus é um Deus de transformação, amém? Abra a palavra do Senhor comigo em Atos capítulo 9, Atos 9, versículo 1 ao 5. Esse é um texto bastante conhecido porque é um texto que fala do poder que o nosso Deus tem para transformar. Aleluia! Glória a Deus. Vou pedir um pouquinho só mais retorno aqui para mim, se você conseguir, irmão, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Somente até aqui. Feche os seus olhos agora, aonde você estiver. Você não está participando desse culto por acaso. Você não ligou aí a sua televisão, o seu tablet, seja o que for, por acaso. Deus vai falar com você agora. Não é a Cibele não tem nada, mas é Deus. E com seus olhos fechados, por alguns minutos, põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Começa a dizer para Deus: eu estou pronto para receber, Senhor. Nesse momento difícil, nesse momento de luta, nesse momento de perseguição, eu estou pronto para te ouvir. Eu paro tudo para te ouvir agora, Senhor. Por isso fala ao meu coração. Fala, Senhor, com voz forte, com voz clara, com voz poderosa, como o trovão sobre as águas. Senhor, vem, ó Pai, sobre a minha vida e sobre o meu lar. Vem, Senhor, falar. Vem, Senhor, falar. Fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Nosso coração é teu, os nossos ouvidos são teus, e nós queremos, Senhor, nessa noite ser tocados pelo teu poder. Senhor, nós não queremos só tocar no Senhor e saber que saiu virtude, mas nós também queremos ser tocados pela tua palavra. Nós queremos ser impactados por aquilo que o Senhor tem. Por isso vem, Senhor, repreendendo todo mal e liberando sobre nós a tua porção. Aleluia, glória a Deus. Não tenha dúvida que o teu Deus é um Deus que transforma. Quando Deus fala na sua palavra que Ele é um Deus onipotente, Ele quer dizer o quê? Ele demonstra na sua palavra que Ele é um Deus onipotente, que Ele é um Deus que tem todo o poder. Não existe nada difícil para o Deus que você serve. Não tem nada que Ele olha e diz: isso não tem jeito. Todas as coisas são possíveis diante do Senhor. Tudo. Até aquilo que parece imutável, irreversível. Qualquer diagnóstico, qualquer situação. Então tenha plena certeza, você serve um Deus que transforma. E Paulo foi um homem que traz para nós uma mensagem do poder de transformação de Deus. Conhecido como aquele que perseguia, aquele que tinha ódio no seu coração, um homem mau, um homem que queria realmente acabar com os discípulos do Senhor, acabar com aqueles que falavam de Cristo. Estava com sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, para exterminar aqueles que se diziam ser seguidores do Senhor.
E a Bíblia diz que ele sai com ameaças de morte, ou seja, destinado a matar, destinado a acabar com tudo. Mas Deus o alcançou com a sua graça. Primeira coisa nessa noite que você não deve se esquecer depois de saber que Deus transforma, é que Deus é um Deus de graça. Não importa o quanto alguém seja mal aos seus olhos, não importa o quanto uma pessoa seja difícil para você, Deus transforma corações, Deus transforma vidas. Deus não está preocupado com o grau de maldade que tem no coração. Deus é Deus poderoso para transformar corações. A graça de Deus, ela vem sobre nós. A graça de Deus é derramada sobre nós. Não é por merecimento que somos salvos. Não é por merecimento que somos encontrados. Mas é pela graça de Deus. Ninguém aqui merece as bênçãos do Senhor. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: eu sou verdadeiramente aquele que merece o melhor do Senhor. Não, nós não merecemos. É a infinita graça de Deus. É o infinito amor do Senhor. Então a graça vem sobre Paulo, que nesse momento está destinado a matar, está destinado a prender. Mas é interessante que Deus, Ele não só transforma, mas Ele é soberano. E ainda que exista um plano arquitetado de maldade, seja sobre a nação, seja sobre a tua família, seja contra os teus filhos, contra a tua empresa, Deus é um Deus que interrompe o plano de Satanás. Ele entra em cena e não permite que nenhuma maldade prevaleça, porque Ele está no controle de todas as coisas. E você tem que confiar num Deus que te guarda, num Deus, como você louvou através das canções nesta noite, que a mão dele está estendida sobre você, a mão dele está sobre a tua família, a mão dele está sobre o teu lar. E assim você tem que crer, que toda maldade que vem contra você não vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque esta palavra é uma palavra profética, é uma palavra revelada, e ela nos mostra que o Deus que nós servimos é um Deus que corta, que interrompe, que vem contra o plano do inimigo e mostra para Satanás que o que prevalece é a vontade de Deus na vida daqueles que são escolhidos, na vida daqueles que Deus tem um propósito, na vida daqueles que se abrem para viver o novo de Deus, na vida daqueles que se entregam para Jesus de todo o coração. Essa palavra nos mostra que Jesus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para desfazer com todo o plano do adversário. Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Nós, humanamente falando, e como cidadãos, nós nem sabemos mais onde tudo isso vai dar. Mas o Senhor continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E a misericórdia dEle está sobre nós. A graça dEle está sobre nós. Todo plano, todo intento do diabo é quebrado na tua vida em nome de Jesus, porque Jesus vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos livrar, para fazer com que todo intento de Satanás seja destronado, seja destruído, caia por terra. A Bíblia diz que o Senhor não só interrompe o plano de Satanás, porque Paulo estava destinado a prender e a matar aqueles que eram do Senhor Jesus Cristo, mas agora o Senhor mostra um poder de transformação na vida desse homem de forma extraordinária. E isso nos revela que não importa o quão grave seja a tua situação, não importa quantas sentenças de morte sejam sobre a tua vida, existe salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe nova história para aquele que acredita em Deus. A palavra do Senhor diz que ele sai estrada fora, aproximando-se de Damasco, e subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E aquele que era grande, aquele que era conhecido como poderoso, como aquele que era temido, agora ele cai do cavalo. Agora ele está prostrado, porque a luz era intensa, era a glória de Deus.
E diante da glória de Deus não tem grande, meu irmão. Todos nós somos pequenos. Todos nós não conseguimos suportar a glória de Deus. E Ele cai. E aí nós vemos que não importa o quanto de arrogância exista num coração, o quanto alguém esteja batendo no peito e se achando alguém melhor do que outra pessoa, Deus é um Deus que abate aqueles que se exaltam. E é um Deus que ergue aquele que é humilhado, que faz com que aquele que é pequenino seja exaltado pelas suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então não tenha medo de nada e de ninguém, porque o teu Deus é o teu juiz, é aquele que guerreia as tuas causas. E o adversário, ele vem para lançar medo no nosso coração, porque com medo a gente paralisa e a gente recua. Mas a ordem de Deus é: não tenha medo, eu sou o teu juiz, eu sou aquele que vou interromper o plano de Satanás contra a tua vida, eu sou aquele que vou transformar os corações duros, eu sou aquele que tem um plano no meio de toda esta situação, eu sou aquele que ainda estou governando todas as coisas, eu sou um Deus soberano, onipotente, aleluia. A luz vem, ele cai, ele se prostra, porque ele não suporta a grandeza da glória de Deus, e ele fica cego. Mas antes ele escuta a voz do Senhor, que diz: Saulo, Saulo, chama ele pelo nome, e diz: por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Olha a pergunta dele, ele sem saber quem era, ele já reconhece a autoridade de Deus, ele diz: quem és tu, Senhor? Ele chama a Deus de Senhor. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E imediatamente, de uma forma repentina, Jesus entra na vida de Paulo para mudar a sua história e a sua mente. Porque onde Deus atua, onde Deus entra, onde existe lugar para Jesus trabalhar no coração, existe mente transformada, existe ideia mudada. Deus é aquele que entra na nossa vida e muda as nossas ideias, Ele muda os nossos projetos, Ele muda a nossa forma de pensar, é a tão famosa metanoia. Deus é aquele que entra em cena para mostrar para a gente que o jeito que a gente pensa não é o correto, e sim a mente dele em nós é que nos faz viver da melhor maneira. E é isso que Deus deseja fazer com a gente nesse tempo tão difícil. Mudar a nossa mentalidade. Mudar o nosso jeito de pensar. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos agir como o mundo age. Nós somos servos do Deus vivo. E a glória de Deus é aquela que fecha os nossos olhos para aquilo que é material, para aquilo que é terreno, e abre os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Paulo aqui, ele está cego para tudo aquilo que é terreno. Ele não mais enxerga os seus companheiros de viagem, ele não mais enxerga a terra em si, mas ele consegue ver Deus, ele consegue ver a glória de Deus, melhor dizendo, ele consegue ver e ouvir Jesus. Por quê? Porque existe uma transformação. Existe uma transformação que Jesus quer fazer na minha e na sua vida, também nos nossos dias. Aquela transformação que nos faz enxergar com os olhos de Cristo, que nos faz pensar com a mente de Cristo. Agora, aquele que perseguia, que carregava os cristãos para matar, agora ele é carregado, ele é levado porque ele não consegue enxergar até um certo lugar, ali onde um homem de Deus iria impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. E o que eu quero dizer com isso é: Deus tem um plano de transformação para você e para sua família. Mas no meio de toda essa desgraça, no meio de tudo isso, Deus tem um plano de transformação para você e para sua família, aleluia. Eu creio nesta verdade espiritual, eu creio nessa revelação para nós. Deus tem um plano de transformação. Talvez você já seja cristão,
E você pode estar aí do outro lado pensando, mas que transformação é essa se eu já sou crente? Eu já creio em Deus, eu já sigo os passos de Jesus. Primeiro, em todo tempo precisamos ser transformados, porque em todo tempo estamos sendo bombardeados pelo nosso adversário, perseguidos pelo inimigo, não só fisicamente. Existe uma conspiração e uma perseguição espiritual que não para contra nós. E é necessário, meu irmão, que haja transformação diária na nossa vida. Por isso que o devocional, uma vida com Deus diária, uma busca a Deus diária é necessário. Por quê? Porque senão a gente enferruja, porque senão a gente não se transforma, a gente não busca o novo de Deus e a gente vai perdendo o ânimo, perdendo a força. É tempo da igreja levantar as mãos. É tempo da igreja levantar as mãos, impor as mãos, profeticamente, sobre cidades, sobre lares, sobre igrejas, sobre famílias, sobre filhos, pais, mães, e começar a profetizar que Deus tem transformação. Foi exatamente isso que aconteceu. Ananias agora é convocado pelo Senhor a ir até um homem chamado Saulo, perseguidor, um homem destruidor, um homem que tinha planos malignos no seu coração, e impor as mãos sobre ele, para que ele recebesse novamente a visão, e para que ele fosse tomado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, e precisamos erguer a nossa mão profeticamente para determinar a transformação. Não recue, mas avance crendo num Deus que transforma. Num Deus que transforma os nossos dias, sim. Num Deus que transforma os corações duros lá no governo, sim. Num Deus que transforma a mentalidade da sua igreja, o coração daqueles que buscam a Ele. Um Deus que está procurando verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles são encontrados por Deus, não é pelo homem. Não é pelo homem, porque são aqueles que são transformados pelo Senhor. São aqueles que se deixam ser transformados por Deus. Aqueles que são transformados começam a exaltar com a verdadeira adoração. Começam a ser um testemunho vivo. E se você serve a Cristo nos dias de hoje, meu irmão, se você busca a face de Deus nos dias de hoje, pode ter certeza, tem perseguição. Os dias são difíceis, mas a glória de Deus vem sobre aqueles que buscam a face do Senhor. E Deus vem com transformação sobre a tua vida, para quê? Para que você tenha experiência, para que você pregue a palavra, para que você seja cheio do Espírito Santo e não fique trancado em quatro paredes, mas para que você anuncie o poder do Evangelho. Que é um momento mais precioso do que o que nós estamos vivendo para você declarar o poder de Deus. Que é um momento mais propício do que esse para você pegar o seu celular, ao invés de ficar tanto tempo nas redes sociais, você mandar uma mensagem de esperança para aquele que precisa, você mandar um versículo de poder para alguém que precisa, você ligar para alguém que você sabe que necessita de uma palavra e começar a declarar o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. Aproveita, meu irmão. Aproveita a chance de profeticamente, simbolicamente nesse telefonema, simbolicamente nessa mensagem, estender a tua mão e declarar o poder do Espírito Santo sobre vidas, sobre famílias, sobre cidades, sobre nações. Deus quer usar a tua mão, quando você pega no celular, Deus quer usar a tua mão para digitar poder, para falar do amor dele, para declarar o poder do Deus que transforma. E às vezes a gente acha que Deus só vai nos usar em cima de um púlpito. Às vezes a gente acha que a transformação que Deus tem é só na igreja. A igreja está com a porta fechada, e agora? E agora você vai ser luz aonde você está. E agora você vai profetizar
tudo o que você já aprendeu de Deus, tudo o que você já comeu daquilo que vem do céu, tudo aquilo que você sabe. E se você acha que sabe pouco, come mais. A Bíblia está aí do teu lado, abre ela, fala com Deus, escuta de Deus e seja um instrumento. A Bíblia diz, versículo 17, então Ananias foi aonde? Lá na casa onde estava Saulo. Impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Algumas verdades aqui, e eu quero encerrar rapidamente. O Senhor envia um anjo, um servo dele à casa onde estava Saulo. Ele recupera a visão. Nós precisamos recuperar a visão nesse tempo de dificuldade, amém? Nesse tempo de perseguição. É profético e Deus quer trazer uma nova visão para você e para a tua família. E Deus quer trazer o poder do Espírito Santo para dentro da tua casa. Não tenha dúvida que Deus, Ele quer que você receba mais do Espírito Santo no teu lar. Ele quer que você creia que nas tuas orações é um tempo dele te encher da presença do Espírito Santo, é um tempo dele te renovar, é um tempo dele te levantar com autoridade, é um tempo dele te encher, porque nós não vamos perecer nesse tempo. Esse momento difícil ele vai se findar, no tempo oportuno ele vai se findar, e aí você tem que estar cheio do Espírito Santo ainda mais, porque aí você vai ser ainda mais a fonte inesgotável de vida para aqueles que precisam. Então se enche. Às vezes Deus lança a gente para a caverna de novo, permite a caverna para que a gente se encha do poder dele e saia mais poderoso, mais cheio de Deus, sendo um instrumento. E a Bíblia diz que imediatamente cai dos olhos dele umas escamas. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados por tudo isso que está acontecendo. E os nossos olhos estão sendo vendados espiritualmente. É hora de cair toda a escama. É hora de cair tudo aquilo que vem para embaçar a nossa visão espiritual. E você tem que profetizar isso. Você tem que crer que o teu Deus é um Deus que transforma a tua visão. Você não vai olhar como o mundo olha, você vai olhar como Deus quer que você olhe para aquilo que está acontecendo. Então você vai pedir: Senhor, me dá uma visão certa daquilo que está acontecendo, Pai. Eu quero que toda escama maligna caia por terra contra a minha vida. Eu quero olhar como o Senhor quer que eu veja. Eu não vou mais olhar de qualquer jeito. Eu quero olhar com os olhos de Deus, com as lentes de Cristo. E a Bíblia diz que ele tornou a ver e a seguir levantou-se e foi batizado. Eu quero encerrar fazendo um convite para você. Um convite para você que ainda não é batizado nas águas. Você ouviu aqui antes dessa pregação que verdadeiramente esse é o melhor tempo para que você se batize. Esse é o melhor tempo para que você se prepare para isso. Esse é o melhor tempo para que você tire as suas dúvidas. Esse é o melhor tempo para você se entregar para Jesus por inteiro. Chega de uma vida mais ou menos. É hora de fazer tudo ou nada com Jesus. É hora de você se decidir e dizer: eu quero me batizar. A vida de Saulo foi transformada num nível tão grande, tão profundo com Deus, que ele não só recupera a visão, ele não só tem um encontro verdadeiro com Jesus, mas ele se decide: é hora de eu já me entregar por inteiro. Eu quero batismo. Eu quero batismo, eu quero mostrar que esse Jesus é vivo, é poderoso, eu me arrependo. E uma nova história começa. E é isso que Jesus quer fazer com você. Não dá mais para ficar em cima do muro. A situação está crítica, mas Deus tem um plano, Ele é soberano. E é momento de você entrar com Deus para algo mais profundo, algo mais verdadeiro. É hora de você conhecer o Deus que transforma a sua vida, a sua família e os seus planos. Deixa Jesus entrar aí, aonde você estiver, e creia no poder de Deus. Feche os seus olhos aí, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós queremos, ó Deus, clamar para que a Tua transformação se manifeste na nossa vida. Transforma aqueles que já são cristãos, transforma aqueles que ainda não são cristãos, Senhor. Não existe coração duro que o Senhor não amoleça, não existe situação difícil que o Senhor não venha transformar. Por isso, vem sobre nós com o poder da transformação, porque o Senhor é onipotente. E nós sabemos, ó Pai, que a Tua onipotência é
tremenda, ou seja, a nossa mente não alcança. Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor é grande, é imensurável, é inesgotável. Vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa cidade. Faz aquilo que os médicos não conseguem mais, faz aquilo, Senhor, que o governo não consegue mais. Entra, Senhor, entra com milagre, com transformação. Muda cenários, muda casamento, transforma, Senhor, o sentimento, Deus, porque o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos no Deus de milagre. E eu creio, Senhor, acima de tudo, numa mentalidade transformada. Que aquela mentalidade humana, que aquela mentalidade, Senhor, incrédula, caia por terra, dando lugar a uma mente de fé, a uma visão de fé, Senhor. Que Teu Espírito Santo tome as nossas vidas e que possamos ser embriagados pelo Teu Espírito, que possamos descer as águas do batismo, que possamos nos entregar por inteiro, Senhor, nesses dias, porque este é o momento. Se não for esse, qual será, Senhor? É agora ou nunca, Pai. Eu creio, Senhor, é o nosso momento de uma entrega maior. E eu creio, Senhor, que Tu vais levantar pessoas como Ananias, Tu vais levantar pessoas como Paulo, Tu vais levantar pessoas, Senhor, que estejam dispostas a ser instrumento. Nós vamos levantar as nossas mãos e vamos profetizar transformação. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Recebe aí na tua casa, em nome de Jesus, o poder da transformação de Jesus, amém? Que as palmas louvem ao Senhor.